Glória a Deus. Nós queremos compartilhar uma palavra como gerenciar conflitos. Nós experimentamos conflitos em todas as áreas, né? É possível. João, no capítulo 11, o versículo 54, João 11, 54, ele diz assim: por essa razão, Jesus não andava, ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, aonde ficou com os seus discípulos. Esse texto mostra que Jesus teve uma estratégia para resolver um possível conflito. Nessa situação, Jesus evitou o conflito. Ele evitou. Ele, sabendo da intenção dos religiosos e das autoridades romanas, ele se retira. Ele vai para um outro lugar. Eu queria que você gravasse uma coisa: a ignorância dá poder ao inimigo. A ignorância dá poder ao diabo. Por quê? Porque nas áreas que eu sou ignorante, ele pode apontar. Eu não sei o que é certo, eu não sei o que é errado, eu não tenho informação de como agir, não estou guiado pelo Espírito Santo. Então a ignorância dá poder para o diabo. Pense nisso. Nós precisamos investir em conhecimento, investir em buscar sabedoria, investir em aprender é importante. Nós precisamos ser um eterno aprendiz, ler muito, ler muito. Tem um autor, não lembro quem agora, ele diz que o inteligente aprende às suas próprias custas, o sábio aprende às custas dos outros. Ele aprende com as experiências, ele aprende pelo que ele ouviu, ele aprende lendo, ele aprende estudando. Então nós precisamos entender. Nós vamos falar alguns detalhes sobre gerenciar conflitos. Bom, os níveis de conflitos. Primeiro, conflito com você mesmo, um conflito pessoal. Você tem problema com a tua personalidade, você tem problema com o seu conhecimento, com a sua autoestima, você tem problema com a tua origem, você tem problema com a sua realidade financeira, você tem problema com a sua formação profissional. Então, uma das origens é comigo mesmo. Eu não me perdoo porque eu perdi uma oportunidade, porque eu sou o motivo de destruir o casamento, eu sou o motivo de alguém ter morrido, eu sou o motivo de perder o trabalho. Então, conflito pessoal. Um dos conflitos que nós enfrentamos é conosco mesmo. Um outro conflito é com os outros, é nos relacionamentos. Pessoas de perfis X têm muita dificuldade de se relacionar com pessoas de perfil Y, não é? Nós temos afinidade com alguns perfis e temos muita dificuldade com outros. Isso é natural. São conflitos naturais, comuns. E nós vamos ver algumas formas de evitar depois. Conflito com o sistema, com o mundo, com o diabo. Só não tem problema com o diabo quem está conformado com ele. Quem está trabalhando contra ele tem problema com o diabo, tem problema com o sistema, tem problema com o mundo. Não tem problema nenhum com o mundo quem tomou a forma do mundo. Então ele não tem dificuldade, porque ele caminha na forma. Ele tomou a forma. Ele não vai ter dificuldade nenhuma, não vai ter conflito. Conflitos espirituais. É muito comum nós enfrentarmos alguns conflitos espirituais, conflitos ministeriais. Num dado momento eu tenho certeza que meu chamado é para isso. Num segundo momento eu já estou em dúvida se é bem para isso mesmo. É comum nós termos conflitos. Porque surgem circunstâncias, pense nisso, todas as vezes que eu tiro os olhos de Deus, os problemas ficam grandes, a ponto de me trazer dúvida. Sabe aquela ilustração?
À medida que quem já andou de avião percebe isso, à medida que o avião vai subindo, tudo lá embaixo vai ficando muito pequeno. E chega a um ponto que você nem vê. Espiritualmente é a mesma coisa. Quanto mais você lançar em Deus, menor fica seus problemas pessoais, relacionais, humanos. Menor fica. Porque quanto mais alto você está em Deus, quanto mais profundo você está em Deus, menos você enxerga o que é natural, o que é humano. Menos você enxerga. Ficam menores, né? Conflitos com o diabo, nós já falamos. Bom, quais são as origens, então, dos nossos conflitos? Ou são de origem humana, ou de origem espiritual, humana e espiritual, ou só origem espiritual. Nossos conflitos terão 3 origens. É apenas origem humana, humana e espiritual, ou só origem espiritual. São as origens dos nossos conflitos. Por exemplo, conflitos humanos. Atos no capítulo 15, fala que Paulo e Barnabé tiveram um conflito sobre levar Lucas ou não. Levar João Marcos ou não. Um queria levar e o outro falou, não vai. Barnabé falou, não, ele vai. Cara, eu fui atrás de você em Listra. Você estava esquecido lá quase 2 anos. Eu fui lá te buscar, te animar, te levantar. Vamos levar João Marcos. Sim, não vai. Você quer ir com ele? Vai você com ele. Comigo ele não vai. Origem humana. Eles tinham uma visão diferente de como resolver o problema. Tanto é a origem humana que a Bíblia não traz disciplina para um, nem para um, nem para outro. A Bíblia não relata como Deus disciplinou Paulo, como Deus disciplinou Barnabé, ou um dos dois estava errado. A Bíblia não trata isso. É bem provável que Paulo quem estava errado, mas a Bíblia não se pronuncia sobre isso. Uma outra situação de origem humana é quando Paulo e Pedro, está registrado em Gálatas, no capítulo 2, Paulo fala que ele resistiu Pedro cara a cara, porque ele era passível de correção. E nós estamos falando de Pedro, que era o líder do povo, era o top. E Paulo resistiu. E ele diz, resisti cara a cara, porque ele era passível de correção. E a Bíblia também não diz quem errou, quem acertou. A Bíblia não se pronuncia sobre isso. Porque fala de uma divergência de visões, falhas humanas no processo. Agora, a Bíblia fala também de problemas de origem humana, que aí é mais sério, mas que a origem é emocional, sentimental. Aí é mais sério. Por quê? Porque fala de uma expressão da alma controlada por emoções. Origem sentimental, origem emocional, nossas emoções são muito fortes. Então, quando nós temos um conflito e há uma origem emocional, isso fala que nós fomos tão atingidos por um problema humano ou humano e espiritual, mas que nós demos respostas humanas, nós demos respostas emocionais. A tendência nossa é dar uma resposta emocional diante de um problema humano espiritual. A tendência é dar uma resposta emocional. Enquanto a Bíblia manda nós respondermos com armas espirituais. Mas é comum, nós somos humanos. Vamos errar nessa área sempre. O que nós precisamos entender, queridos? Discordar é normal. Ter divergências de opinião é normal. O erro é no como discordar. Porque muitas vezes nós discordamos afrontando, discordamos agredindo, discordamos alterando. Então, o problema não é discordar. O problema é como discordar. Porque enquanto habitarmos essa carcaça humana, nós vamos ter divergência. Divisões em muitas coisas. Em muitas coisas. Agora, o que não é normal é desobedecer. Discordar é normal. Quando é uma direção, desobedecer não é normal. E não é só humano. Porque aí a natureza caída, controlada pela carne,
dando a sua cara, dando a resposta. Então, discordar é normal, desobedecer não é normal. Não é normal desobedecer pai e mãe, não é normal desobedecer a autoridade no trabalho, na igreja, em qualquer lugar. A desobediência não é normal. Ela é a prática, a conclusão do fruto de uma direção carnal. Discordar não tem nada de espiritual. É normal. Nós não temos que concordar. Aliás, é até saudável a discordância. Ela costuma ser saudável, porque a discordância mostra visões diferentes, olhares diferentes de um mesmo problema, que quase sempre contribui e enriquece a solução final. Quase sempre. A solução final fica mais rica, quando há mais ideias, há mais visões divergentes. Então não tem nada de errado nisso. O errado é quando entra a desobediência. Aí sim é errado. O verdadeiro líder, ele gosta da discordância e ele trabalha bem com ideias divergentes. Líderes despreparados ou autoritários tendem a não ouvir as pessoas. Ele dá a direção, ele diz como vai ser e não está aberto à discussão, não está aberto à conversa. E isso não é legal. Quase sempre isso não é legal. Porque o verdadeiro líder, ele vai acatar ideias. É diferente quando ele está vindo com uma direção de Deus. Aí não está aberto a ideias. Não está aberto a ouvir opiniões. Deus deu uma direção para fazer assim. Ponto. Aí é questão de obedecer ou desobedecer. Não tem meio termo. Mas no campo das ideias, todo líder acha muito bem-vindo ideias. Paulo, ele fala dessa luta das duas naturezas, em Romanos, no capítulo 7, ele fala, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal, quando eu vou ver, eu já estou praticando. Porque é uma luta. O crente que não tem uma luta entre o espiritual e o carnal, quase sempre é porque ele está de acordo com a carne. A carne não tem reclamação, porque ela tem sido muito bem atendida, obrigado. O crente que não enfrenta essa guerra espiritual entre agradar o espírito e desagradar a carne, agradar a carne e desagradar o espírito, o crente que não passa por essa luta, é porque a carne está sendo muito bem atendida. Quase sempre. Raríssimas exceções a essa regra. E em Gálatas ele fala disso também, né? Dessa natureza humana, dessa natureza espiritual em guerra, em luta. E a terceira origem é a origem espiritual. Queridos, um conflito que a origem é espiritual só tem uma solução saudável: discernimento espiritual. Não tem estudo, não tem pós-graduação, não tem doutorado, não tem especialização, não tem experiência que ajude ou resolva, a não ser um discernimento espiritual. Quase sempre, um conflito onde a origem é puramente espiritual, ela é discernida por uma revelação de Deus. Deus traz uma visão, Deus traz um sonho, Deus traz uma palavra, Deus traz um rema, quando a origem é só espiritual. Então, só conhecimento espiritual, através do discernimento, vai ajudar nisso. Bom, nossos conflitos podem ser nenhum conflito, P conflito, G conflito. Vamos falar? N conflito, repete. N conflito, P conflito, G conflito. Tamanho das camisas, né? Não é brincadeira. N conflito significa nenhum conflito. Não existe um conflito real. Existe um conflito na mente. Na minha cabeça tem um conflito. Na minha cabeça existe um problema. Mas, na realidade, não existe problema nenhum. É muito comum com quem tem problemas mais difíceis de administrar suas emoções. Ele pode ver problema onde não existe.
pode ver conflito onde não existe. P-conflitos fala de pequenos conflitos. Conflitos insignificantes, que nós podemos torná-los enormes, mas que o problema é muito pequeno. É um pequeno conflito. E todos nós temos pequenos conflitos no dia a dia. Conflitos no casamento, coisas que eu não jeito. Eu queria comer carne assim hoje. Ah, não, hoje não, porque eu já descongelei. Não, mas eu queria. Não, hoje não. Pequenos conflitos, coisas absurdas, que podemos receber assim, muito simples. Tem gente lembrando de alguns casos. Que nós podemos resolver assim de uma forma muito simples, né? Mas muitas vezes nós fazemos um cavalo de batalha em pequenos conflitos. Vamos assim, vamos assado, não vamos de manhã, não vamos à tarde. Coisas simples. E grandes conflitos. Para grandes conflitos você precisa, guarde isso, para grandes conflitos você precisa de tempo, você precisa de energia, você precisa de conhecimento e você precisa de usar o intelecto. Usar, buscar em Deus sabedoria, buscar em Deus entendimento. Para grandes conflitos. Grandes conflitos, nós estamos falando de um problema que surge entre uma liderança principal, os donos, sócios de uma empresa entrem numa discussão séria, que pode fechar a empresa, que pode rachar a empresa. Líderes principais de uma igreja entram em divergências sérias, que pode rachar uma igreja, que pode paralisar uma igreja. Dentro do ministério, a principal liderança dentro do ministério de louvor, de recepção, qualquer ministério. Né? Então, grandes conflitos falam de divergências que podem trazer consequências sérias para uma célula, para uma rede, para um ministério, para um casamento. Dos grandes conflitos, sim, a questão da idade é parte do problema. Não, nada a ver. É tempo, energia, conhecimento e intelecto. Para grandes conflitos, não seja precipitado na solução. Para grandes conflitos, pensa no fator tempo. O fator tempo amadurece. Quando eu não resolvo rapidamente, há uma tendência das emoções estarem mais fora do controle e aí eu agir mais espiritualmente, agir mais sabiamente, agir livre do peso das emoções, dando suporte para aquela decisão. Quanto mais rápido eu vou agir, mais é possível que as emoções estejam no controle, né? Quanto mais eu demoro para resolver, mais tempo eu tenho para ouvir o Espírito Santo, mais energia eu tenho para a solução, mais conhecimento e informação eu busquei para a solução, né? Quase sempre. Então pense nisso. E para terminar, como lidar com os conflitos? Como nós temos que lidar com os conflitos? Eu já disse uma forma que Jesus usou. Primeira maneira de lidar com os conflitos, evite o conflito. O texto que nós lemos, Jesus fez isso. Jesus fez o quê? Saiu fora. O triste é quando o casal está brigando e quando um fala assim, eu vou dar uma volta. Se você sair, você não volta. A pessoa que está querendo sair, ela está querendo adiar isso, porque se adiar vão resolver melhor. Mas o outro segura pelo braço daqui, você não sai, daí ainda até polícia, né? Já teve gente que chegou com marcas roxas em casa. Olha que me segurou, não deixou eu sair, porque eu queria respirar um pouquinho. Queridos, adiar é uma forma de resolver conflitos. Adiar é uma forma. Por isso que aquelas pessoas que quando começou a discussão quer resolver, o outro fala, vamos dar um tempo, depois nós voltamos a conversar sobre isso, isso sempre é mais sábio, é mais correto. Porque no calor da emoção a gente ofende, a gente é ofendido. No calor da emoção a gente toma decisões precipitadas que pode se arrepender por resto da vida, né? Então adiar, o próprio Jesus fez isso. O próprio Deus fez isso. Quando está saindo com o povo do Egito. E Deus dá a direção para eles não ter confronto, porque Israel não estava preparado para o confronto. Deus dá a direção para eles irem para o caminho mais longo.
Então, quando o faraó decide ir atrás, ele conclui, com certeza eles foram para esse caminho. E não era aquele caminho. O caminho que eles pegaram, eles tiveram tempo suficiente de chegar às margens do mar e esperar o milagre. Oi. Uma coisa simples. Correto. Evitar. Jesus evitou. O próprio Deus orientou Israel a fazer um caminho para evitar um conflito, porque Israel não estava preparado para um confronto com aqueles soldados armados, né? Então, evitar é a primeira forma de lidar com o conflito. A segunda forma é fugir. A Bíblia fala fugir do diabo. A Bíblia fala para você, fugir do pecado. A Bíblia fala para você enfrentar ele, mas fugir do pecado. Fugir da possibilidade do erro. Fugir. Davi fugiu de um confronto com Saul por mais de 10 anos. Ele tomou a medida de fugir do confronto. Por quê? Porque ele não estava preparado. Se ele vai para o confronto, naquelas primeiras situações, ele era presa fácil. Mas é interessante que enquanto em 1 Samuel 20, né, fala dessas fugas, lá em 2 Samuel, diz que houve conflito, guerra entre a família de Saul e a família de Davi, e a família de Davi prevaleceu. Houve um momento em que ele foi para o confronto. Por quê? Era a hora certa do confronto, era o momento certo. Mas por muito tempo ele fugiu de um conflito. Nós estamos falando de como lidar com conflitos. Evitar, fugir. Terceiro, adiar. Adiar pode ser uma boa solução, dependendo da situação. Pode ser uma solução adiar. Jacó fez isso. Quando chegou o momento dele enfrentar Esaú, e Esaú estava vindo com 400 homens, Esaú estava vindo preparado para matá-lo, dependendo do desenho. Mas o que ele faz, ele tem uma estratégia: adiar ao máximo o encontro. Então ele manda uma equipe com presentes, aí Esaú anda mais alguns metros, alguns 300, 400 metros, tem mais presente, e mais presente, ele usou a estratégia de adiar o encontro. O que aconteceu quando Esaú encontra? Ele já está quebrantado. Porque está claro para ele que Jacó está vindo em missão de paz. Deu presente, mais camelo, mais ovelhas, mais presente. Essa ideia é fantástica. Essa ideia é fantástica. Adiar o confronto. Pode ser, nós não estamos falando que essas são medidas que devem ser usadas sempre. Cada situação, uma vai ser a ideal. Às vezes eu vou fugir, às vezes eu vou adiar, às vezes eu vou evitar. E a quarta, pode ter outras, tá? Pode ter outras maneiras. Vou trabalhar aqui com 4. E a quarta, enfrentar, confrontar. Maneiras de resolver conflito, gerenciar o conflito, você precisa chegar no ponto de enfrentar. Às vezes você fugiu, já evitou, já adiou, e agora não dá mais. Precisa enfrentar, precisa confrontar. E eu relacionei 5 maneiras para fazer isso, para enfrentar, para confrontar. Primeiro, batalhar, para resolver. E nem sempre enfrentar para resolver é vencer. Às vezes o enfrentar para resolver é apenas enfrentar para perder menos.
apenas para resolver. Resolvendo, não vai ser como eu queria, mas eu vou perder menos resolvendo dessa forma. Então, às vezes, a primeira forma de confrontar, de enfrentar, é ir para a batalha. Davi fez isso. Davi fez isso. Segundo modelo é ceder. Às vezes, enfrentar, resolver, é você ir disposto a ceder. Abraão faz isso quando os pastores de Abraão começam a brigar. Embora Abraão estava na condição de decidir, falou, eu vou para cá, você pega teus pastores e vai para cá. Abraão estava em condições de fazer isso. Mas ele abriu mão, ele cedeu. Falou, faz o seguinte, Ló, olha aqui, vê para onde você quer ir com o teu pessoal. Eu vou para o outro lado com o meu. Ele cedeu. Então, às vezes, a forma de resolver um conflito é ceder. Isso é uma forma de resolver. E nem sempre, quando você cede, você está perdendo. Nem sempre. Porque já viu aquele ditado, eu prefiro ter paz do que ter razão? Não adianta você ter razão se não há paz. Especialmente depois dos 60. É preferível ter paz do que ter razão. Né? Pense nisso. Uma outra forma de enfrentar, confrontar, é agir na direção de Deus. Samuel recebe lá em 1 Samuel, está registrado que ele recebe uma direção para ir ungir o futuro rei. Ele falou, Deus, se Saul souber disso, eu estou morto. O próprio Deus dá uma direção para ele, não contar tudo. Conta só a parte da verdade, que é bênção. E ele fala para Saul, eu vou a tal lugar sacrificar ao Senhor. Essa parte era verdade. Deus tinha falado para ele levantar um altar de sacrifício. Ele só não contou que ele ia ungir o novo rei. O próprio Deus deu essa direção. Nem sempre você não contar tudo é mentir. É mentir quando você conta algo para conduzir a pessoa a pensar diferente, né? Agora, você falou o que é verdade, não falou tudo, ok? Ele foi orientado pelo próprio Deus. Diga que você vai sacrificar. Isso era parte da verdade. Então, assim, muitas vezes, para enfrentar, resolver um confronto, um conflito, é você agir na direção de Deus. Deus te dá um rema, faça daquele jeito. Geralmente, quando Deus me dá um rema mais sério, para evitar um conflito, Deus me dá um sonho. E o sonho fica claro para mim, que é daquela forma que eu preciso resolver. Tenho N experiências assim. Deus dá um sonho, onde no sonho vem uma direção de como resolver. Quarta maneira para fazer enfrentamento, confronto. Agir com Deus. Deus está com você, você tem clareza que Ele está, mas é você que tem que agir, é você que tem que fazer. É a experiência de Davi com Golias. Ele vê o gigante fazendo um confronto, ele vê o gigante falando um monte de besteira, ele entende que esse gigante está confrontando a Deus, está confrontando o próprio Deus, e ele se dispõe a ir guerrear. Ele tem paz, ele tem direção, ele tem tranquilidade em relação a isso, e ele se dispõe para o confronto. Sabendo que, enquanto aquele gigante incircunciso está confrontando o exército de Deus, ele está confrontando o próprio Deus. Então eu vou em nome de Deus. Inclusive ele diz isso. Você vem contra mim com arma, com lança, eu vou contra você em nome do Deus vivo. Então, uma outra maneira de resolver um conflito é agir com Deus. Você tem paz de Deus, você tem a direção de Deus, você tem um rema de Deus, e Deus vai ser glorificado se você for vencedor. Só que você sabe que tem a tua parte no processo. E a outra maneira, que é sempre a mais legal, é deixar Deus agir sozinho. A maioria de nós
pensamos que estamos aguardando essa ação, mas muitas vezes nós estamos evitando, nós estamos fugindo, nós estamos adiando. Mas as nossas emoções nos enganam, dizendo, estou esperando Deus agir. E era para você ter agido já, ó. Era para você ter feito alguma coisa já, ó. Uma coisa, quando nós podemos saber que nós vamos resolver, é Deus sozinho. Quando? Quando em todo o processo não tem nada para você fazer. Não há o que você possa fazer. Você não tem dinheiro para fazer. Você não tem meios, você não tem pessoas, você não tem nada. Ou Deus faz, ou Deus faz. Então, essa maneira de enfrentar, de confrontar um conflito, é deixar Deus agir. Josafá recebe um comunicado de que os reis vizinhos se organizaram e veio para destruir. Ele é infinitamente menor, seu número de soldados é infinitamente menor. Ele sabe que não há o que fazer, ele busca o Senhor. O Senhor fala, Josafá, fique tranquilo, porque nessa guerra você não vai precisar fazer nada. Eu vou fazer. E ele realmente não tinha o que fazer. E o próprio Deus cria uma estratégia. Põe o pessoal do louvor na frente. E o pessoal começa a adorar, começa a louvar. Esse som, os anjos chegam e sobem vazio. Aquele som chega no arraial do inimigo. E eles imaginam o pior cenário possível. Josafá convocou o restante do mundo contra nós. E no desespero, eles começam a guerrear entre si e se matam. Existem conflitos que o próprio Deus pode entrar e resolver. Agora, esses casos são apenas aqueles casos em que não há o que o homem pode fazer. Não há, humanamente falando, o que fazer. Então, sempre que você falar, vou deixar com Deus, olhe se realmente não há o que você fazer. Porque às vezes há o que fazer e nós não fazemos. Isso também é muito comum. Vamos ficar em pé. Vamos orar sobre isso. Uma recapitulada rapidinha. Grave isso. A ignorância dá poder ao diabo. Então, eu preciso trabalhar para ser o menos ignorante possível em todas as áreas que eu estou envolvido. Menos ignorante possível, porque a falta de conhecimento faz perecer. Nós podemos ter conflitos pessoais, nos relacionamentos, com o sistema, com o mundo, conflitos espirituais, ministeriais, conflitos diretos com as trevas, né? Com a própria equipe do cão. A origem dos conflitos, ela é sempre humana, na maioria das vezes, mas ela pode ser humana e espiritual, ou só espiritual, a origem de um conflito. Lembra que conflito sempre existe onde há discordância, tá certo? Se não tiver discordância, não tem por que ter conflito. Agora, a discordância por si só, ela não é maléfica. A discordância com respeito, a discordância com ética, a discordância com protocolo, que tem um protocolo até para discordância. A forma de eu discordar tem medidas para fazer isso. Nunca com agressão, nunca alterado, nunca com grito, nunca, não é. O problema é que quando há discordância, quase sempre a emoção grita alto, e junto com a emoção vem xingo, vem agressões, vem ofensas, não é? Quase sempre. Então fica atento a isso. Desobedecer não é normal, discordar é normal. Nós somos humanos, isso sempre vai acontecer. O problema é como discordar, né? Como discordar. Nós falamos alguns exemplos, né, da guerra entre a natureza humana e a natureza espiritual, que é muito comum. Qualquer crente espiritual, essa guerra é constante. Crente que não tem mais essa guerra entre a natureza espiritual e a carnal, é porque a carnal está muito bem, obrigada, está satisfeita, sendo bem atendida, não há por que ela reclamar, né? E que quando a origem é espiritual, só há uma saída, discernimento espiritual.
Não existe outra maneira. N conflitos, P conflitos e G conflitos. N, nenhum conflito. Conflito é da cabeça, conflito é emocional, não é real, não existe. Pequenos conflitos nós temos no dia a dia, com a gente mesmo, com o outro, no trabalho, na igreja, na célula, na escola, na família, no casal, em todos os lugares. Normal, somos humanos, pequenos conflitos vão acontecer. O problema é que muitas vezes nós deixamos a carne tomar lugar para resolver o conflito, e um pequeno conflito vira um conflito enorme. Eu lembro de uma briga violenta num casal de líderes há muitos anos, em que o problema era a forma de colocar o papel no lugar ali do papel, no banheiro. Porque ele insistia que tinha que ficar o papel para cima, que é fácil de você cortar, e ela vira e mexe colocava com o papel virado para baixo. Gente, isso deu uma briga tão grande que eu que tinha acabado de converter, entrei na briga. Não é essa, filho, eu não sei, em casa não é assim, a gente vai no mato, não tem papel higiênico em casa. Não sei, não entendo essa briga de vocês. Vamos lá. Como lidar com os conflitos? Evitando, fugindo, adiando, enfrentando. Temos que orar, buscar em Deus, em cada situação, qual é a melhor maneira para resolver, né? E na forma de enfrentar, pode ser batalhar para vencer, ou pelo menos para resolver, ceder, agir na direção de Deus, agir com Deus, ou Deus, por favor, faça alguma coisa, que não há o que eu possa fazer. Eu estou me lembrando agora, devo compartilhar, sempre quando eu estou falando alguma coisa que eu lembro de alguma experiência, eu procuro contar. Alguns aqui já ouviram trocentas vezes. Mas quando a gente estava construindo a casa, fizemos um projeto para sair da casa e pagar todas as contas. Antes de entrar na casa, começar a parcelar, não tinha mais aluguel, quando era para cair a parcela. Sabe quando você compra sem entrada? E falei, eu resolvo em 30 dias. Quando cair a primeira parcela, eu não vou estar pagando aluguel, beleza, de boa. O Link sabe o que é isso, que ele vive vendendo casa para o povo. Aí o que acontece? Choveu, deu 1000 problemas, e chegou o pagamento da primeira parcela e ainda nós estávamos pagando aluguel. E já estava usando cartão, usando limite, usando não sei o que, já estava usando tudo que tinha direito. E como funcionário do banco, não poderia voltar cheque, não poderia estourar cartão, não poderia. E aí nós fomos jejuar e falar, Deus, precisamos de um milagre. Não há o que fazer. E Deus fez um milagre. O banco tinha errado na minha folha de pagamento há 5 anos atrás. E aí eles descobriram isso, fazendo a correção de 5 anos, veio um pouco mais de 2 salários naquele mês. Eu estava esperando um só. Deu para pagar a conta e ainda fazer mais investimentos. Então, assim, há situações que só Deus agindo para resolver, né? Eu poderia entrar em agiota. Agiota nunca é uma solução de Deus. Grave isso. Agiota nunca é uma saída de Deus. A agiota é uma saída do capeta. Fala para a pessoa do lado. A agiota é a saída do cão. Cuidado com isso. Vamos orar. Senhor, nós precisamos aprender a resolver conflitos. Conflitos com a gente mesmo, conflito com aqueles que estão próximos, conflitos com o diabo, conflitos no ministério, conflitos, N conflitos, pequenos conflitos, grandes conflitos. Pai, por favor, dá-nos sabedoria para diferenciá-los e saber como agir. Dá-nos entendimento, Pai, que o discordar é até saudável. O errado é agredir quando discorda. O errado é mentir quando discorda. O errado é não te ouvir quando discorda. Desobedecer não é normal. Dá-nos sabedoria para agir, Pai. Pai querido, nos capacita, Senhor, a entender quando eu devo evitar um conflito, quando eu devo fugir de um conflito, quando eu devo enfrentar. Dá-nos sabedoria, Senhor, para diferenciar, Senhor, como deve ser nosso comportamento, nosso procedimento. Por favor, Pai. Ensina-nos quando nós devemos ceder para
enfrentar um conflito devemos ceder, quando nós devemos batalhar, porque nós precisamos vencer, ou pelo menos parar de perder. Dá-nos sabedoria, Senhor, de quando nós devemos agir numa direção que vem do Senhor, quando nós devemos agir junto com o Senhor, e quando nós precisamos entender que é uma guerra só do Senhor, é uma batalha só o Senhor pode fazer. Dá-nos essa sabedoria, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos reunir aqui para nós orarmos juntos?